Olá, queridos irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para rezarmos os salmos e aprendermos com eles. Hoje nós rezaremos o Salmo 54, então você pode tomar aí a Bíblia então em suas mãos e nós vamos pedir a luz do Espírito Santo e depois na sequência nós vamos fazer a leitura e a oração do Salmo 54. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Então assim reza o nosso salmo. Salva-me, ó Deus, por teu nome. Pelo teu poder faz justiça para mim. Ouve, ó Deus, a minha prece, dá ouvidos às palavras da minha boca. Os soberbos se levantam contra mim e os violentos perseguem a minha vida. Eles não colocam Deus à sua frente. Porém, Deus é o meu socorro, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Caia o mal sobre aqueles que me espreitam. Aniquila-os, Senhor, por tua fidelidade. Eu te oferecerei um sacrifício espontâneo e agradecerei o teu nome, porque ele é bom, porque me livrou das angústias todas e eu contemplei a derrota dos meus inimigos. Então, queridos irmãos, nós temos aqui um salmo de súplica individual, uma pessoa que passa por uma grave dificuldade em sua caminhada de vida e clama ao Senhor. Na verdade, nós temos aqui 4 pedidos, diferentemente, com a mesma tonalidade e intensidade. Então, os pedidos são: salva-me, faze justiça, ouve e dá ouvidos. Sinal de que a pessoa está de verdade passando por uma dificuldade grande e necessita urgentemente da intervenção de Deus. Necessita urgentemente de que Deus venha então em socorro, liberte-o, e salve a sua vida das mãos dos seus inimigos. Então esse aí é o Salmo que nós temos 54, um pedido de justiça, para que Deus faça justiça para aqueles que estão perseguindo esta pessoa então. Nós temos a organização desse Salmo em 4 momentos, do versículo 3º ao 4º, depois somente o 5º, depois o 3º momento, o 6º e o 7º, e por fim o 4º, o 8º e o 9º. No primeiro momento, nós temos aqui a súplica mesmo, caracteriza este primeiro momento, a súplica que o salmista faz, se dirigindo então a Deus, pela ação perigosa que ele estava então vivenciando ali. Ela se sente acuada, por isso clama. Precisa ser salva de uma situação perigosa e sua oração seja atendida. Ainda não sabemos aqui, na verdade, o que está acontecendo dentro do Salmo, mas já ouvimos um apelo urgente por justiça. Então nós já temos a ideia de que a pessoa está passando por uma dificuldade muito grande, provavelmente está sendo injustiçado ou está acontecendo naquele momento na sociedade ou em certo momento de um grupo injustiças, e ele quer então que faça justiça. E essa injustiça está então reprimindo, acusando, por isso armam ciladas na sua vida. Então ele precisa que seja atendido, por isso clama ao Senhor, faz a súplica então a Deus. O segundo momento mostra então agora por que essa pessoa clama, qual é o motivo? O motivo é a presença dos soberbos, que fala então no versículo 5º. Ou seja, aquele que não teme a Deus. Então revela estar sendo perseguida e sua vida agora está correndo perigo. Então mostra aqui qual é o teor da súplica. Por que ele está suplicando? Qual é o motivo para a súplica? Ele está sendo então perseguido por aqueles que não temem a Deus, justamente pelos soberbos, aqueles que são e fazem acontecer a injustiça. No terceiro momento, o salmista, a pessoa que escreveu então, se volta para Deus
confessando a sua confiança em Deus, não tem mais quem ele recorrer, então ele recorre a Deus, que é o seu socorro, aquele que sustenta a sua vida. Então apela aqui para a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Por ser fiel, então, ele vai ouvir o clamor desse pobre, coitado e infeliz que clama por ele por justiça. No quarto momento, então, o último, é a conclusão. A pessoa, então, foi libertada de suas angústias. Parece ter um certo intervalo de tempo entre esses momentos todos para com o quarto. Tem-se a hipótese de que tenha esse intervalo, mas tem também a hipótese de que não tenha um certo intervalo. Se tivesse um intervalo entre estes salmos, um espaço de tempo ali, o Senhor teria atendido ao clamor dessa pessoa e estaria pronta para oferecer o sacrifício rápido. Ou, no tempo do espaço, supor então que tinha essa espécie de anúncio antecipado da libertação. Por isso não teria intervalo, espaço de tempo. Já teria ali na própria fala dos versículos anteriores uma certa espécie de anúncio antecipado da libertação. A libertação que viria na sequência, né? Por isso supor que a libertação já tenha acontecido antecipadamente a partir das suas palavras, né? Então tem essas duas hipóteses aí. Diante de tudo isso, queridos irmãos, por que esse salmo? Por que surgiu o salmo? O salmo primeiro, então, nos revela um conflito existente entre o salmista, podemos dizer o justo, e um certo grupo, os injustos. Podemos chamar eles aqui de os soberbos. Aqueles que não têm escrúpulos nenhum, né? E eles querem eliminar o quanto antes a vida ou as vidas das pessoas que querem o bem, que querem a justiça. São violentos, né? Espreitando ali o justo, por isso se sente angustiado. Pede a Deus que salve e lhe faça justiça. Provavelmente aqui os soberbos arrastaram assim o justo a um tribunal de cartas marcadas, querendo eliminá-lo, né? Assim por meio de acusações falsas. Então levam ele ao tribunal, fazem ali todo um argumento falso diante de sua vida para poder eliminá-lo. Foi então pelo Senhor, ao ouvir o clamor, salvo e liberto das garras então daqueles que espreitaram matar a sua vida. E posteriormente então, no final do salmo, nós temos aqui ele que já está então salvo e liberto vai ao templo para oferecer um sacrifício espontâneo. Aquilo que de fato possa agradar a Deus, que é a bondade através do nome do Senhor, né? Então nós temos aí o surgimento desse salmo, que nos mostra então a intervenção de Deus para as pessoas. E consequentemente nos mostra qual é o rosto de Deus. Aparece 3 vezes o nome. Deus, Senhor e aparece Javé, mas nós optamos por não falar esse nome, porque o nome de Deus é impronunciável, não se pronuncia o nome de Deus. Talvez o que mais se aproxima é Javé, mas nem isso, porque é outra coisa, o nome de Deus não tem pronúncia, mas aparece no Salmo como Javé, e nós poderemos dizer Senhor ao mesmo tempo, salientando assim que esse nome é bom. Portanto, Deus é o Deus do êxodo, é o Deus da libertação, é o Deus da aliança, é um Deus que ouve, desce do seu trono, desce do céu, faz justiça e liberta aqueles que clamam ao seu poder, ao nome do Senhor, que é todo-poderoso. Se Deus não fosse isso, o Salmo seria apenas uma poesia, uma retórica. Mas Deus, como bom e atencioso, Ele ouve o nosso clamor e vem em socorro das nossas fraquezas, das nossas mazelas, em socorro daqueles que clamam ao Senhor. Deus, então, claramente se põe de um lado, Ele tem partido, o seu partido é justamente a favor dos justos e pobres, os menosprezados, os excluídos, contra, então, a uma certa situação de injustiça. Por isso Ele é fiel. A fidelidade, então, é a característica do Deus deste salmo. Se permanecer sempre fiel
para com as pessoas que o invocam. E também no versículo 6 aparece que Deus é socorro. Essa é uma palavra muito usada no Antigo Testamento. Às vezes a pessoa ou o povo, um grupo, o povo todo, a nação, não tem mais a quem recorrer diante de uma batalha, diante de uma perseguição, diante de uma injustiça. Então eles recorrem a Deus. Se Deus não intervir, fazendo justiça e salvando, o justo desaparecerá nas garras do inimigo, dos injustos. Mas Deus sempre, como fiel, sempre mantendo ali a presença no meio do povo, Ele então sempre socorre o povo, a partir de homens e mulheres que Ele coloca como instrumento, no meio do povo, sinais da sua presença como as nuvens, o fogo, a tempestade, mostrando ali que Deus está sempre junto do seu povo. Aqui está também o rosto de Jesus. Olhar o Salmo sempre a partir do rosto de Jesus. Em todo o tempo da vida de Jesus, da vida pública de Jesus, Ele sempre foi solícito para com aqueles que a Ele se chegavam, para aqueles que clamavam, para aqueles que suplicavam. Jesus sempre atendeu as pessoas, salvou as pessoas de muitas situações como milagre. Salvou as pessoas, curou, sanou suas debilidades físicas e psicológicas muitas vezes, incluindo, trazendo novamente para dentro, sanando a fome e a sede do povo, de pão, de material, mas também de amor, de justiça, de libertação, fazendo-lhes sempre justiça a tudo aquilo que precisavam. Então, dá tudo para as pessoas o que necessitam. Então, é um Senhor Deus conosco, é Cristo, Senhor Jesus, Deus conosco. Ele está no meio de nós, nos ajudando. Então, queridos irmãos, que possamos sempre lembrarmos disso, nas dificuldades, naqueles momentos difíceis, lembrar que Deus é um Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Ele está sempre a caminho, ouvindo o nosso clamor, descendo para nos salvar, libertando a nossa vida de tudo aquilo que possa parecer situação de violência e morte, oprimindo a nossa vida, mas querendo sempre a nossa felicidade, nos libertando de tudo aquilo, se tornando um Deus companheiro, aliado e fiel do seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vamos dar agora uma pausa no nosso salmo devido à Semana Santa. Nós retornaremos posteriormente à Semana Santa. Um grande abraço a todos, Deus os abençoe ricamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.